Tudo bem? Binho Pinto aqui. Vamos dar continuidade então às nossas aulas aqui do nível 2 e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a compreensão da organização das configurações rítmicas, né? Das figuras rítmicas, principalmente seus valores, como se organiza dentro do tempo. O assunto é grupos e células rítmicas, tá? Bom, eu quero começar dizendo o seguinte, que esses termos são usados de várias formas na pedagogia musical. Muita gente usa o termo grupo ou célula rítmica para falar de coisas sobre o ritmo, ou de formas de configurações rítmicas, e isso varia muito entre cada um. Então eu quero deixar bem claro que quando eu estou aqui nessa metodologia, usando esses termos, grupos e células rítmicas, exatamente de uma forma muito específica para essa apostila. Pode ser que você encontre em outras metodologias ou outras definições para esses termos, tá? Então vamos lá, o que seria grupo e célula rítmica? Primeira coisa que a gente vai entender é o que é grupo rítmico, tá? O grupo rítmico, portanto, seria a ideia de toda a possibilidade da divisão do tempo, ou seja, eu tenho o tempo, a gente já sabe lá que o tempo é a primeira medida da métrica, né, a medida básica, que com o tempo eu formo compassos e assim por diante. A gente viu também que conforme o tempo está dividido, se ele for dividido em duas partes ou em três partes, ele vai ser classificado, isso vai dar uma certa sensação de caráter para o compasso, que é a ideia do caráter simples ou do caráter composto, né? O tempo dividido em duas partes é o simples, o tempo dividido em três partes é o composto, é assim que a gente viu. E aqui então vai complementar essa ideia, ou seja, ainda é o tempo, visualize o tempo e não o compasso, tá? Então, quando o tempo está dividido, por exemplo, em duas partes iguais, ou quando ele está dividido em três partes iguais, ou quando ele está dividido em quatro partes iguais, em cinco partes iguais, seis partes iguais, qualquer um desses números, de 2 para frente, quando esse tempo está dividido assim, que todas as batidas que estão lá dentro dele têm a mesma duração, ou seja, tem o mesmo tamanho, ou seja, partes iguais, é o que a gente vai chamar de grupo, tá certo? Então é bem simples, ó. O que é grupo? Quando o tempo está dividido em duas ou mais partes, sendo que essas partes sejam iguais, tá certo? Então eu dei um exemplo aqui, ó. Coloquei aqui para vocês, aqui na apostilinha, vocês podem seguir, a apostila está na página 43, tá? Então dê uma olhada aí seguindo, né? Dei um exemplinho aqui do início e falei o que é grupo ritmo, ó. Grupos rítmicos, conjunto de duas ou mais figuras rítmicas que dividem o tempo em partes iguais. É muito importante lembrar isso, tá? Ou seja, duas ou mais, mas essas duas ou mais, seja 3, 5, 7, quantas for, tem que ser a mesma duração, tá? Tem o mesmo tamanho. Então, quando o tempo está dividido em duas partes iguais, eu tenho duas metades. Quando o tempo está dividido em três partes iguais, eu tenho 3/3, tá? Eu não posso ter, por exemplo, três partes, mas uma é maior que a outra. Eu tenho uma metade mais 2/4, por exemplo. Isso não é grupo, tá bom? Isso já vai ser célula. Tá? Então vai organizando na cabeça. Então, quatro partes iguais, como vai ser? 4/4, né? Cinco partes iguais, como que vai ser? 5/5, né? E assim por diante, né? Seis partes iguais, sete partes iguais. Isso é o que a gente chama de grupo, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo, dei um exemplinho, né? Do grupo de duas batidas por tempo. Então eu chamo isso aqui, grupo de duas batidas por tempo, tá? Ah, então ele vai ser escrito quando tiver duas colcheias, isso é grupo. Com certeza, tá? Agora, a gente tem que lembrar que eu estou usando aqui a unidade de tempo semínima, tá? Ou seja, se isso tivesse na unidade de tempo colcheia, por exemplo, a gente já aprendeu, aí seriam duas semicolcheias, porque duas semicolcheias são duas metades. Então é mais do que olhar a figura, mas olhar o valor, ou seja, duas batidas por tempo são o quê? Figuras de duas metades, ou seja, aquilo que divide o tempo em duas metades, tá certo? Então, aqui no caso, como unidade de tempo é semínima, que eu estou pensando, usando como referência, eu usei duas colcheias, certo? Vocês já têm condição de entender isso aí. Então, isso é grupo, né? Mas é bem simples, não tem nada de outro mundo. E aqui eu tenho as células, né? O que seriam então as células? Seriam parte desse grupo. É quando eu pego esse grupo, por exemplo, e desconstruo ele.
eu tenho, por exemplo, o grupo de duas batidas, que é esse aqui, como a gente viu. E eu tenho duas partes dentro dele. Se, por exemplo, eu colocar uma pausa no primeiro, aqui ó, vou fazer aqui que fica legal. Tá vendo? Eu tenho as duas, que é o grupo de duas batidas. Se eu pegar aqui e colocar uma pausa, ó, fazer isso, eu tenho uma pausa e tenho depois uma figura. Eu vou ter então, portanto, duas metades ainda, só que a primeira metade pausada, a segunda metade de som. Isso já é uma célula. Por quê? Porque o nosso ouvido não vai ouvir aquelas duas batidas dentro do tempo. E aí, portanto, eu tenho então essa construção do que a gente vai chamar de célula. E o que é uma célula? Toda célula é uma parte desse grupo, né? Então, isso daqui, essa figura, essa palavra rítmica, que a gente já sabe o som dela, já sabe o nome, o nome não, o som dela, a gente já entendeu, a gente já pode, teoricamente, dizer o seguinte, ela é uma célula do grupo de duas batidas, porque ela vem do grupo, é uma desconstrução desse grupo aqui, ó, do grupo de duas batidas, certo? Entenderam? Então, existem várias possibilidades de grupos, né? No caso aqui do grupo de duas batidas, eu poderia fazer assim também, ao invés de pausar esse aqui, eu pausar o segundo, ó. Eu colocar aqui uma pausa no lugar do segundo. Pronto. Isso também é uma célula do grupo de duas batidas. É uma nova sonoridade. A gente já sabe também o som disso daí, tá certo? Beleza? Por enquanto, então, nós vamos trabalhar mais em cima da teoria. Saber identificar o que é grupo, o que é célula. E quando identificar o grupo, quando identificar a célula, saber que essa célula vem de um grupo. E dizer assim, ó, essa é a célula que vem do grupo tal. Tá bom? Então, maravilha. Esses são os grupos, né? Esse é um dos grupos. Porque, por exemplo, no compasso simples, que é o que a gente vai estudar primeiro, porque aí tem os grupos do compasso composto e assim por diante. Nos grupos do compasso simples, como a gente viu, a gente pode dividir o tempo em duas partes e seus dobros, que serão 4 partes, 8 partes. Então eu teria os grupos do compasso simples quais? O grupo de 2 batidas, o grupo de 4 batidas e o grupo de 8 batidas. O grupo de 3 batidas, por exemplo, não é do compasso simples, ele é do compasso composto, tá? Aí você pode até perguntar assim, mas ele não dá para usar no simples? Dá para usar no simples, tá? O grupo de 3 batidas usar no simples? Dá. Mas aí a gente vai ter que usar um recurso chamado Key-Altera, que a gente vai ver mais lá para frente só por enquanto. Que entra dentro da ideia dos ritmos mistos, quando eu começo a misturar ritmos, tá? Um ritmo que é próprio do compasso composto eu coloco no simples. Ou ao contrário, eu estou no compasso composto e coloco um ritmo que é do simples no composto. Isso é o que a gente vai chamar de ritmos mistos, tá? Mas não é o nosso caso agora de estudo. Vamos focar aqui então nos grupos e células. Portanto, o grupo, aqui eu dei um exemplo de uma célula, ó, que nem eu coloquei, célula do grupo de 2 batidas por tempo, que está aqui. E isso daqui, esse desenho aqui, ó. Quantas batidas tem aqui? Tenho 1, 2, 3. Então ele é um grupo de 3 batidas? Não é. Por que ele não é um grupo? Observe como é que ele é formado. Ele é formado por uma colcheia, que no caso aqui como unidade de tempo é C mínima. A colcheia vale meio. E depois eu tenho 2 batidas de 1/4. Ou seja, as 3 batidas que estão aí não têm a mesma duração, não têm o mesmo valor. Então isso não é um grupo, isso é uma célula. Tá certo? E a gente precisa identificar de onde vem essa célula. Ó, se a gente pensar na semicolcheia como divisão do tempo aqui, ou seja, os quartos, essa metade aqui, na verdade, no fim são 2/4. Então eu posso dividir essa metade em 2/4, que vai dar no fim 4/4, né? Duas metades dá 2/4, mas 2/4 dá 4/4, ou seja, é o grupo de 4 batidas por tempo. Essa célula aqui, portanto, vem do grupo de 4 batidas por tempo. Tá? Então, ó, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, por exemplo, vou fazer assim. Ó. Esse é o grupo de 4 batidas por tempo. Tendo a unidade de tempo ser mínima, a gente tem que escrever com semicolcheia, certo? Por quê? Porque se eu vou dividir o tempo em 4 partes, cada parte tem que ser igual a 1/4. Né? Então, a gente diz, esses são os 4/4 que dividem o tempo em 4 partes. Portanto, o grupo de 4 batidas por tempo. Que é o segundo grupo importante no compasso simples. E daqui, gente, eu posso fazer... Aqui tem uma coisa importante a ser dita, né? Que a gente vai aprender na aula que vem, que é formar essas células e grupos aí, pensar melhor. Mas uma forma de formar células, por exemplo, eu tenho esse grupo, como que eu posso
formar células? É colocando pausa no lugar de figuras. Então, por exemplo, eu coloco uma pausa no lugar dessa aqui, ó, e fica esse desenho rítmico. Esse desenho rítmico é uma célula do grupo de 4 batidas. Por quê? Porque eu peguei a primeira batida e tirei ela, coloquei uma pausa. Tá? Então, isso é uma possibilidade. Ó, eu posso pôr essa pausa na segunda, que já vai ficar com esse desenho aqui. Né? Eu posso pôr a pausa na terceira, eu posso assim por diante. Agora, esse desenho aparece menos. Você pode até falar assim, nossa, mas é difícil. Então, o que acontece? Há a possibilidade da gente pôr uma pausa no lugar de uma figura, tá? Ou, se não, aumentar o valor da figura anterior, deixar, em vez de ela valer 1/4 aqui, que é semicolcheia, colocar ela valendo colcheia. Olha só, aí ela fica esse desenho aqui que a gente conhece mais, que é o tá, 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 tá. Beleza? E isso é uma célula do grupo de 4 batidas. Eu posso também fazer isso com a terceira, por exemplo, ó, põe uma pausa no lugar dela. Esse som aqui fica tá, 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 tá. Deu uma pausinha no meio ali, né? E aí, ao invés de eu usar a pausa aqui, que é uma forma bastante difícil de encontrar a escrita dessa célula assim, vai ser o quê? A figura que vem antes da pausa, eu prolongar ela, em vez de fazer ela curtinha, fazer ela mais prolongada, ou seja, ela pega o espaço. Né? Aqui seria o terceiro quarto, ó. Primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto. Então eu pego o segundo quarto e prolongo. Como é que eu prolongo? Eu dobro o valor. Em vez de valer 1/4, eu ponho ela para valer meio, ou seja, escreve uma colcheia que vale meio. Aí ele fica com esse desenho aqui, ó. Que é o tá, 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 tá. Percebe? E assim por diante. Então a gente vai ver que existe uma lógica aqui. O ritmo é totalmente lógico. A gente parte então de um grupo, que é a divisão do tempo em partes iguais, e depois vai desconstruindo esse grupo para construir células, né? Pegando pequenas partes desse grupo. Né? Então, por exemplo, eu tenho grupos de 2 batidas, eu posso desconstruir ele tirando a primeira e deixando só a segunda, ou tirando a segunda e deixando só a primeira. Quando é o de 4, eu tenho muitas possibilidades. Eu posso tirar só o primeiro, só o segundo, só o terceiro, só o quarto. Cada uma que eu tiro, eu vou deixando uma. Eu posso tirar as 2 primeiras, deixar as 2 segundas, tirar as 2 do meio, deixar as 2 da ponta, tirar as 2 últimas, deixar as 2 primeiras. Então, e ainda no fim, né, posso tirar 3 e deixar uma. Né? Eu posso ir fazendo isso aqui, ó. É ruim de fazer isso. Aqui. Melhor, aqui sim. Opa. Então aqui, ó, eu tiro a primeira, tiro a segunda, deixo a segunda, tiro a terceira e a última. Tudo isso são possibilidades de células dos grupos. Aí a gente vai ver isso na aula que vem, então, melhor trabalhado, né, de como construir e as possibilidades. A maioria delas, a gente já trabalhou um pouco na audição, no canto de vocês. Agora a gente está vendo a teoria de como é que isso funciona, para que é. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar efetivamente a teoria da construção de células e grupos rítmicos e entender o porquê que os desenhos ficam desse jeito, né? Aqueles lá que a gente aprendeu, e como é que isso está pensado na lógica do tempo dividido em 4, do tempo dividido em 2. Ou seja, nós vamos trabalhar ainda só esses grupos de células do compasso simples, que vai ter como os grupos 2 batidas, 4 batidas e 8 batidas. O de 8 a gente não vai trabalhar muito não, a gente vai deixar isso mais para frente, mas principalmente o de 2 e o de 4 batidas, tá ok? Bom, aí está essa aula, espero que ela tenha trazido alguma consciência, né, ou já tenha melhorado um pouco sobre isso. Na aula que vem, que é sequência dessa aula, a gente vai falar então da construção em si das palavras rítmicas do compasso simples, ou seja, no final vão dar 16, olha que interessante, né? Que eu já havia dito em outras aulas. Ou seja, o compasso simples ele trabalha aí com 16 palavras rítmicas, né? Não é muita coisa para a gente decorar. Lógico que dá um trabalhinho, mas não é muita coisa. Se você tiver consciência do som dessas 16 palavras, estiver estudando aos pouquinhos a teoria e o solfejo, a parte perceptiva, né, dessas coisas, construindo frases, fazendo exercício de solfejo, você vai ver que o compasso simples não vai ser um negócio tão difícil para você, né? Porque você vai estar construindo a consciência total dessa configuração que é o compasso simples. O compasso composto já é outro patamar, tá certo? Beleza? Então, na próxima aula a gente dá continuidade. Até lá e valeu. Eu vou mandar algumas atividades para vocês diferenciadas, não vai ser uma atividade relacionada a essa aula não, mas é uma atividade de análise, beleza?
tô mandando aí no grupo. Valeu, galera. Até já.